Gente, o Álvaro e a Camila de Loures que simplesmente nos entregou um entretenimento brigando entre si depois de um podcast. Gente, pós de podcast é sempre a melhor coisa que tem. Porque o podcast, o influenciador, ele não tá ali meio que preparado, as coisas vêm tudo no automático, não tem aquele corte, edição. Então, assim, sempre gera. E esse não foi diferente. O Álvaro foi um convidado do podcast Cats dessas últimas semanas, que é apresentada pela Camila de Loures, que é amiga, ex-amiga, colega, enfim, alguma coisa do Álvaro, e a Mari, que foi quem convidou para ele poder ser o convidado dessa semana. Enfim, o podcast tem 1h45, só que um determinado pedacinho ali, em um assunto específico, gerou um clima bem desconfortável, que acabou viralizando na internet, né? E eles foram para lá nos deliciar com esse deliciosa treta. Quer dizer, não sei se tão deliciosa assim. Tipo assim, se a gente for pego, não acontece nada, O momento foi esse. né? Tipo assim, na vida, depois acabou a gravação, acabou. Amiga, você acha que você vai morrer? Você tá gravando. E você não quer, você pega mesmo. Só que na época eu era bem rechuchudo e não conseguia correr. Eu fui logo nos primeiros. Mentira. Eu ia falar sobre isso, sobre o seu processo de emagrecimento. Fui. Pode falar então. Pode. Eu falar? É, como é que tá. foi o processo de emagrecimento? Sim, Em que momento virou a chave, né? E qual foi seu maior peso, assim? Ai, Camila, você não deveria ter perguntado isso, meu amor. Que foi Gente, onde você eu já falou? cheguei a pesar 130 quilos. 130? É porque você é alto, né? Eu sou É porque eu já imensa. cheguei a 115, amigo. Eu cheguei a 115. Não, mas é que eu sou muito alto, né? É. Imagina eu, 115, baixinho, então. Não, é. Meu Deus, que desconfortável. Mas. Ó, até aí ela tava de boa. Nosso passado Amiga, nos condena. Você era muito imensa mesmo. Gente, eu não acredito que ele foi simplesmente no podcast dela chamar ela de imensa. Assim, não seria um vocabulário que eu usaria pra estar falando com entrevistado. Quer dizer, eu nunca usaria porque eu não gosto de falar da aparência do corpo, da fisionomia de ninguém. Então, enfim. Mas pra quem conhece o Álvaro, sabe que esse é o tipo de humor dele. Então ele não tem muito filtro, ele fala o que vem na cabeça de uma forma que é ele. Cada um tem o seu jeito, sua personalidade, né, gente? Eu acho que isso daqui não bateu muito bem na Camila, tá? Imensa! Só que, por exemplo, você se via assim, imensa? Não. Eu não me via também. Gente, Só que hoje, quando eu vejo os vídeos, eu falo, meu Deus. Não, minha, tem um clipe seu que você tá, Ela ainda tá levando de boa. eu acho, numa lancha. E começa você na lancha assim, desse jeito que é isso. São Exato. é uma lancha em cima da outra. Exato. Ele não disse isso, meu Deus. Ai, meu Deus. Exato. Inclusive, a gente teve uma treta por causa disso, lembra? Do quê? Que vocês reuniam pra falar mal de mim? Não lembro. Britney Spears, meus amores. Ah, não! Não lembro. Vocês reuniam pra falar mal de mim lá Eu? na casa. Gente, ela guardava esse rancor há muito tempo. Eu não. Meu Deus, ela colocando a mão e saindo nitidamente a mão. O nome da Juqueida. Você. Eu nem em São Paulo moro. Lembra que Você teve a treta louca que eu na até casa da te Titi. contei que a gente resolveu lá no Carlinhos? E a Mari só assim, ó. Meu Deus, bombastic, sai daí. O que vai acontecer a partir daqui? E ela olhando pra alguém lá da produção pra ver, falando assim... Provavelmente alguém falando, muda de assunto aí agora. Maia no rancho, que eu virei e falei assim, amiga, porque eu fiquei sabendo mas não que foi vocês comigo. juntavam e falavam mal de mim, ria de mim, zoava meus clipes. E aí eu fiquei um pouco chateada com vocês. Eu tô Lembra gague. disso? Eu não lembro. Aquela eu que lembro que perde o você clima. falou que tava brigado com uma pessoa. A Mari, tipo assim, meu Deus, me tirando daqui agora, vamos mudar de assunto. E você veio me contar, eu disse, amiga, você tava até chorando. Eu disse, amiga, não É. fica assim, é coisa de tempo e tudo mais. Não Sim, sabe sim, que sim. eu tava Mas no meio porque- não do bololô, não. Então, juntava lá na Então, se casa eu ando com os porcos do fulana. farelo, eu como. Pois é, menino, juntava. O que chegou pra mim foi isso, que juntavam todo mundo ali então na fala casa que da não, Álvaro. fulana. Fala que Amiga, não. mas eu não lembro não, mas eu provavelmente estaria junto ainda também. Porque era exatamente essa zoeira, do clipe do Eu Vou Arrasar, não, da lancha. Ela é... Qual é o da lancha? Deixa, Gente, eu amo que a Camila ela se leva muito a sério. As músicas dela, na época, eu achava que era paródia, tá? Porque eu acompanhava a Camila de Loures. E assim, eu gostava daquele quadro dela de 24 horas, não sei na onde, não sei o quê. Mas assim, as músicas, miga, é se levar a sério demais, tá? Nossa, esqueci minha própria música. Ah, bacana. E aí, nesse clipe, Esse clipe é muito zoavam. engraçado. Artista. Nunca vi. Juro pra vocês. Mas às vezes... E aí, Gente, não vou colocar o pedaço do clipe aqui. Quem quiser pesquisar, coloca a Camila. Camila em cima da lancha clipe. Não, eu não lembro se eu tava no meio da fofoca, mas eu com certeza estaria lá junto, rindo Eu junto. amo que ele não nega de forma alguma que
estava participando, não. Pelo menos o Diva é honesto. Com E dando certeza. apelidos, com certeza. Com certeza, mas eu entendo, é por causa que era tipo assim, era o grupo de você, segue o baile, tum, Ela pesquisando no YouTube o clipe dela. segue o baile. Mas é porque hoje virou até realmente eu meme de estava tão bom. imensa, mas enfim, era minha skin. E aí, os meus amigos, que eu achava que eram meus amigos, né, não vou dar nome aos bois, mas enfim, Amiga, você já deu, todo mundo já viu a sua tentativa falha de esconder o nome da GK e começando a falar do Lu, né? e aí reunia na casa de uma pessoa e me zoava exatamente disso. E aí chegou em mim, aí eu fiquei chateada e tudo mais. Aí teve toda aquela treta, aí eu, enfim. Que feio. E na época você tava na skin Loucura, ainda. né? Muito Loucura. feio. Mas na época você tava na skin Não, já tinha na virado a época que eu chave? resolvi com ele, que eu conversei com o Álvaro Não, tava no, belíssima no já. Rush, já No tava Já bem, tinha virado a já tava de boa. Então, mas voltando, gente. Aparentemente não tava de boa, né? A gente não se vê feia. Eu não me via feia. Exatamente. Eu também, eu tenho vídeo Eu tenho também. certeza que você lá no clipe dela estava caralho, Gostosona. porra, né? Tava. Então, e eu sempre me achei assim Não, também. às vezes não tanto, mas é uma parada que é muito difícil de vencer, velho. É muito difícil de imagino. você sair dela. Essa zona de conforto onde você tá ali. E, tipo assim, cara, emagrecer é muito difícil. É difícil. Assim como engordar também, porque eu tenho amigos que é muito, muito, muito magro, o Euler mesmo, que ele Que é tenta difícil, né? engordar. Enfim, gente, aquele corte lá viralizou e a Camila Delores, que boazinha, inocente, como sempre, falou que tava tudo bem ali, já tava resolvido, a gente se desculpado. Foi fazer o quê? Começar a postar vídeos de direta pro Álvaro. Fulano não fez por mal, mas eu tenho a leve impressão de que não foi. Ai, gente, como ela é boazinha. Pois bem, o Álvaro viu o vídeo e decidiu o quê? Responder, obviamente. Mais tempo balançando, bamboleio e balançando. Rodeou e caiu aonde? Dentro do meu toba. Como sempre. Engraçado que toda vez que eu estou envolvido em alguma fofoca, eu estou aqui nesse mesmo cenário com essa mesma regata, gente. Essa regata tem história. Desde que eu participei do podcast da Mari Menezes e da Camila Loures, tem surgido um corte aí, né? Onde, segundo ela mesma, a Camila, eu constrangi ela e ela me constrangeu. Eu não me sinto constrangido em nenhum momento, tá, gente? Inclusive, neguei até a morte. Eu sou assim quando sou pega no flagra. Eu nego. Ah, é verdade, ela soltou no outro podcast com outra convidada sobre essa questão do constrangimento. Acho que foi por isso que ele decidiu, como é que se diz? Rebater na internet, né? Obviamente, porque o pessoal ia começar atacando, então ele quis dar a versão dele da história. Nego. Ainda com prova eu nego, imagina sem. Até saiu nas fofocas, Camila Ela falou deixou ontem. constrangido apresentar a pessoa, só que cortaram, deixou a parte, só que eu constrangi, só que ele veio antes, constrangido. Você, em nenhum momento eu me senti constrangido, você acredita, gente, de verdade mesmo, eu só neguei. E eu tô usando essa plataforma aqui, porque é a plataforma que ela tem usado pra mandar indireta pra mim e tentar me cancelar nos comentários aí, enfim. Em nenhum momento ela chegou pra mim pra resolver isso no WhatsApp. Se ela se disse que é uma minha amiga assim, e se isso feriu tanto ela devia ter vindo falar comigo no WhatsApp. Na minha cabeça era super E também no dia que ela falou que te abordou, né? Ai, meu Deus, no rancho do Carlinhos Maia. Eita, gente, olha que desenvolvimentos legais, né? normal. Eu adoro falar do meu passado, inclusive a pergunta que eu fiz, a minha fala, foi referente à pergunta que eles fizeram na época que eu tinha sobrepeso. Assim como a Camila tinha também. Se brincar, eu era ainda maior que a Camila. Maior que a Camila e a lancha junto. Se você se sentiu ofendido com a minha brincadeira, eu peço desculpas aqui, entendeu? Porque na minha cabeça eu tinha liberdade pra brincar sobre isso com você, pelo visto vi que não. E aí eu tô levando no... Ah, meu filho, ela deixou claríssimo que ela não gosta desse tipo de brincadeira, né? rabo por uma coisa que ela nem veio discutir comigo sobre quando ela soube dessa fofoca. E a fofoca é o seguinte, gente, a gente estava numa casa, entendeu? Eu tava lá comendo pizza, divertindo. Chegou um momento que uma pessoa, que era amiga dela, inclusive, chegou lá e botou os clipes dela pra gente assistir e a gente riu. Foi 2 clipes. E eu achei engraçado, eu não podia rir, eu era maior que ela na época. Então não foi questão de corpo, foi porque eu achei engraçado. O problema, acho que não foi nem a questão de rir do clipe em si. O problema é criticar a aparência, né, gente? Tudo bem, entre muitas aspas, que o Álvaro também tinha a mesma questão que ela. Então, tipo assim, olha, ele tinha o local de fala dele, mas será que as outras pessoas que estavam no ambiente tinham o mesmo local de fala? E acabou. Pra mim era um meme. E pra mim, tá tudo bem ser meme também. Eu me acho meme e tá tudo bem, gente. Tem um momento a gente se reunia pra assistir os clipes da Camila Loures. Você é quem? Na Britney Spears, é? Pra se reunir numa casa pra assistir seu clipe? Não, minha filha. Você é cantora de bambolê. Chegou um momento lá que o menino botou o clipe pra você assistir. Eu achei engraçado, todo mundo riu. E ficou por isso mesmo. E a pessoa que botou o clipe foi fazer a fofoca pra ela.
Essa é a maior fofoca e ela sabe disso. Inclusive, ela sabe tanto que ela foi pedir a minha ajuda, né, pra resolver a situação com as duas pessoas que ela brigou, que era amiga dela e tinha feito a fofocaiada. E eu fui lá e ajudei. E ela voltou a falar com as duas pessoas e comigo também, vida tranquila. Isso deve ter uns 2 anos que aconteceu, mas ela resolveu trazer à tona agora. Esse é um dos motivos que eu ignorei as 7 vezes que a Camila me chamou pra participar do podcast dela. A última vez que eu participei de algum projeto da Camila, eu acho que foi em 2023, que foi o podcast dela na época, eu não lembro quem era a apresentadora. É que o podcast da Camila de Loures, elas estão sempre trocando o segundo apresentador. Não sei porquê, né? Mas assim, já foi Virgínia, já foi o marido do Carlinhos Maia, já agora é essa Mari Menezes. Mas, no camarim, ela chegou pra mim e falou assim: Álvaro, você quer que eu não pergunte sobre alguma coisa? Eu disse: ó, não queria que você perguntasse sobre isso. Quando chegou no ao vivo, o que ela fez? Ela perguntou. Eu tinha levantado e saía na hora. E olha aqui, gente, como é engraçado, né? O pessoal, eles falam que tá tudo bem, tá tudo galera, aí no final das contas tá guardando um rancor que deve virar pautas e assuntos e mais, como é que se diz? Reuniões em galera pra poder falar pauta, né? Ou seja, uma coisa de 2 anos atrás ela ainda remói até hoje, e ela também. Então, tá os dois ali, kits. A coisa que ela perguntou pra mim, que eu disse assim: Álvaro, o que você quer que eu não fale? Eu digo: eu não quero que fale sobre isso, isso e isso. Ela chegou: Álvaro, isso. Fiquei numa corda bamba. Desde então eu resolvi não participar mais de podcast. Inclusive tem anos que eu não participo de podcast. E eu participei desse pela Mari Menezes. A Mari Menezes me encontrou em Goiânia. Disse que queria muito que eu participasse. Porque ela achou que ia ser engraçado. E foi maravilhoso o podcast, tá? Não estou negando aqui. Teve esse corte que viralizou. Mas o podcast foi todo inteiro. Eu já não posso falar. Porque eu não tive a minha capacidade de assistir 1 hora e 45 minutos de um podcast que... Enfim... todo engraçado, vi a todo momento todo mundo rindo. E ainda digo mais, Camila, você devia pensar 2 vezes antes de estar tentando me cancelar nos comentários aqui do TikTok. Porque eu arquei com passagem, eu arquei com hospedagem, eu arquei com motorista. A hospedagem na casa do Lucas, mas eu arquei do mesmo jeito que tem a feira pra fazer lá, então eu arquei. Arquei com motorista, arquei com coisa de translado, tudo. Porque o podcast dela fica dentro da casa dela, gente. Diva, bem tal qual a Anitta tem o seu estúdio lá dentro. Será que ela também tem um estúdio de gravação de músicas? Já que era o novo álbum da Camila, hein? Nem pra sair de casa, sai. Oxi, e se eu tivesse essa oportunidade também, não, meus amores? Fui eu que arquei com tudo, lá no Alphaville. Então você imagina... Olha, a diva é fechada. Quanto não é um motorista do São Paulo para Alphaville. Tanto que eu cheguei atrasado, passei 2 horas e meia no trânsito. E tudo saiu do meu bolso. A minha não custeou nada. Se eu tivesse pelo menos pagando, eu nem fazia vídeo aqui. Mas saiu tudo do meu bolso, pra estar tentando me cancelar. Nos coisas, não achei justo. Paguei caríssimo na passagem pra ir pra esse podcast. Eu acho que no mínimo você deveria ter um pouquinho de respeito por tudo que eu fiz pra estar nesse podcast. Respeita um pouco a história dela. Se você reparar 2 minutinhos, para 2 minutinhos e tenta entender a história dela. E ainda tô sendo cancelada. Eu gastei. Eu gastei. Gente, a Camila de Loures, ela sempre serve entretenimento, né, meus amores? É propaganda de celular, né? É o peido dentro do carro. Tem pra ser cancelada, vê se pode mesmo, é o fim do mundo. Mas valeu super a pena. Eu realmente não esperava também profissionalismo da parte da Camila, porque ela mal me entrevistou. A entrevista foi mais com a Mari Menezes mesmo, que... Sim, gente, também se você for levar em consideração, porque todas as vezes que eu vi algum corte desse podcast, geralmente é outra pessoa, e a Camila, ela é meio que uma coadjuvante do seu próprio podcast. E engraçado que todas as vezes que ela abre a boca, é pra ela fazer alguma treta com alguém. Já teve treta com a Melody no podcast dela, teve um negócio da blogueirinha também, mas acho que foi com o Lucas, que era o marido do Carlinhos Maia, agora com o Álvaro. Então, assim, a diva, meus amores, ela só tá ali entregando a sua imagem, entregando seus números, e só abre a boca quando ela tem alguma questão pra resolver com você. Tá super empolgada no projeto. Nesse podcast, pelo menos comigo, levou o podcast nas costas, porque sempre teve uma pergunta. A minha conversa com a Mari sempre flui muito bem. E foi incrível participar mesmo. Eu só não esperava que ela fosse tentar fazer desse limão uma limonadona. E nem uma coxinha tinha pra eu comer no podcast. Eu falo mesmo, tá morrendo de calor lá. Botou uma coxinha pra eu comer. Gente, ele foi com aquelas visitas. Foi, pagou as coisas, saiu com a barriga vazia e falou mal. Por isso que é bom nem dar, gente. Que vai que chegasse lá, desse um banquete pra ele, ele mesmo assim ia lá e gravava esse vídeo na internet. Sai de barriga vazia, porque pelo menos tem motivo pra reclamar.
Quando eu fui comer era um Doritos. Eu tava azul da fome, passei 2 horas no trânsito. Quando eu cheguei lá era Doritos e Dentadura Fine, que eu amo também, mas tava morrendo de fome. Então assim, fui de bom grado, tá bom? Ai, mas, filho, não deixa de barato, não. Eu já paguei passagem, já paguei hospedagem, já paguei tudo. No meio, quer devolver constrangimento? Já que virou essa palhaçada toda nessa parte aí, ô Camila, me fala o endereço aqui pra mim colocar aqui, que eu vou pedir um iFoodzinho pra mim comer. Já mete logo do louco, gente. Não tem isso não, passar fome. Gente, eu não Amei a entrevista, só não tô entendendo mesmo o seu pós. Mas já que você está lidando com tudo aqui na internet, eu queria que você falasse o porquê desse auê todo que você está fazendo com o seu passado, que você inclusive se promove. Você lançou linha fitness, você já lançou remédio emagrecedor, se eu não me engano. Já fez um mousse com tudo que aconteceu na sua vida. Mas quando chegou em mim, que inclusive ajudei você a se reconciliar A Juliette, quando chegou na Juliette, meus amores, você quis descarregar toda a sua rancor. com seus amigos que você tinha brigado, você tá tentando me cancelar, menina? E eu amo que ela já falou assim, eu sempre quis participar do grupo de vocês. Não tinha como. Primeira brincadeirinha, ela já tá aqui, traumatizada, com constrangimento. Uma brincadeirinha, um riso. Gente, infelizmente tem grupos de pessoas que têm um tipo de humor um pouco mais ácido, que meio que é bem resolvido consigo mesmo, ou então tem muitas inseguranças também, né? Tem os dois extremos, não sou psicólogo para poder dar um diagnóstico aqui, mas assim, tem que ter psicológico para entrar nesse tipo de grupo. Eu já tive em grupos de pessoas que falavam das características e apontavam os defeitos que a gente se sentia mal, e assim, você tem que ter psicológico, tá? Pra estar num ambiente desse... Se você, no primeiro, uma lanche em cima da outra já achar ruim, filha, nem tente entrar, porque é daí pra baixo. Que eu dei vendo um clipe. Por isso você nunca participou do grupo. Será que foi só por isso mesmo? Acho que rir da gente mesmo que dirá dos outros. Era dar apelido. E é isso. Na quarta-feira que vem, eu lhe aguardo no Largo de Bambu às 3 horas da tarde. Tô brincando. Só que realmente eu não entendi, gente. Vamos resolver essa fofoca, então, entre eu e o Álvaro, né? Ai, gente, eu amo essas pessoas que têm essa personalidade que farma... Ai, não vou falar isso. Que farma a aura. Que simplesmente fala assim, olha, gente, tá acontecendo essa treta toda, ele deu o posicionamento dele, vou dar o meu e aqui encerramos o assunto. E tudo que eu falar aqui, todo mundo tem que concordar e pronto, acabou o assunto. Ele postou hoje aqui, né, a resposta dele. Então, vamos lá. Primeiro ele fala que eu tô tentando cancelar ele nos comentários. Só que, Álvaro, você fez um meme onde você fixa o comentário. É assim que vocês faziam com a Camila Loures? E no TikTok você respondeu, pior. Ai, que ódio. Gente, eu juro pra vocês que vocês... pra quem não conhece o Álvaro, isso daí pra ele tá sendo, tipo assim, uma coisa normal, que ele não tá fazendo meio que por maldade. Que acho que conecta com o meme que ela colocou, o meme não, indireto que ela colocou a princípio, que eu coloquei aqui no começo do vídeo. Mas, enfim, o vídeo que ela tá falando, eu acho que é esse aqui, ó, que veio, vamos pegar aqui e ver rapidinho antes de continuarmos. É esse, ó. Ó, você foi brincar de mímica com seus amigos. Ai, gente, peraí, deixa eu colocar na parte do comentário também, né? Que a gente quer ver tudo, né? Já que é a fofoca, tem que ser a fofoca completa. Vai, mímica, quem eu sou? Vai, ó. Gostoso, Gorda, pamonha, obesa, saco de batata, bariátrica, chocobata, perna fina, coxa amarrada atrás da porta, cadê sua bunda? Sobrancelha de esquilo, bundada, papada de gostoso, sem orelha, imensa, barriga grande, batata, saco de batata do Toy Story, peito mole, peitão frito, sem bunda, perna peluda, Acabou o vídeo, tá? quem sou eu? Michael Jackson! Homem, Uma mulher! calva, Ou não, a gente não sabe o que é. cabelo de peruca, Ela calva! cabeça da zipique, Feia! Eu amo que a pessoa que tava atacando vai lá ser atacada e a que tava sendo atacada volta e ataca. É a sociedade, gente, reflexo da sociedade. magra por osso, Oxi! cachorra, Enfim, gente, eles postaram isso daqui, né? A Camila de Loures achou que era pra ela. Até porque o menino colocou assim, ó. Você com a Camila de Loures antigamente. Ai, que ódio. E a Camila é fã mesmo, ela queria estar no grupo, só que não aguentaria, porque pra ela tá vendo o vídeo falando assim, é pra mim. Eu sou a protagonista, vocês estão fazendo esse vídeo pra mim. Aí já, né? Gente. Ó, tá aqui o meme. E aí o povo colocou, vocês com a Camila Loures antigamente. Gente, você fixou. Ele fixou. Ele viu o comentário e ele pegou o comentário mofado e jogou na lixeira.
E aqui no TikTok você respondeu pior. E o Pior, eu acho que não é tipo assim, que eles faziam pior do que isso. Eu acho que era uma pegada agora de, que, tipo assim, é emoji, né? Tipo assim, vocês faziam isso, né? Eles, pior que sim, né? meme é humilhando. E eu amo que ela vai envolvendo todas as pessoas, dá bois aos nomes e tudo mais. E eu queria saber onde é normal um homem falar do corpo de uma mulher. Zombando, humilhando, a troco de nada. Acho sim uma falta de respeito, nunca fiz isso com você e nunca te... Eita, ela levou pra outro lugar, que agora, assim, cheguei a ficar reflexiva. A militância, sabe quando você tá brincando com sua mãe do nada, você descobre que ela é sua mãe e ela te dá um fecho? Pois bem, foi agora com a Camila de Lourdes. Eu entendo você, tá, diva? Você não está errada. Mas, assim, sem tanta militância também, né? liberdade pra fazer isso comigo. Porque, assim, os dois são a esgoto, gente. Vamos combinar, né? O Álvaro, quando ria dela, também era uma pessoa com sobrepeso e a Camila também. Eu faria uma coisa dessa na minha vida? Nunca, porque eu odeio falar. Eu posso zoar de comportamento, de atitudes zoadas das pessoas, agora de aparência, dessas coisas que as pessoas não podem mudar. Vocês nunca vão me ver fazendo isso, até porque, gente, eu já sofri bullying também com questões de aparência e eu tenho essa empatia, né? Tá? Mesmo que éramos amigos. Na verdade, nem sei se éramos amigos, né? Mas não precisa de gostar de mim. Respeito é o básico. Aí, a pergunta que eles fizeram na época essa parte... que eu tinha sobrepeso. Assim como a Camila tinha também. Se brincar, eu era ainda maior que a Camila. Maior que a Camila e a lancha junto. Se você se sentiu ofendido com a minha brincadeira, você peço desculpas aqui, entendeu? Porque na minha cabeça eu tinha liberdade pra brincar sobre isso com você, pelo visto vi que não. E aí eu tô levando... Tá desculpado. E sobre a liberdade de brincar, quando eu descobri isso, vocês faziam isso nas minhas costas. Nunca fez isso na minha frente, entendeu? Fica a dica, não faz isso mais de zombar o corpo de ninguém. E eu não te chamei no WhatsApp pra resolver, porque, real, não tem nada pra resolver. De verdade mesmo. Ontem eu só falei no podcast porque veio de lá, né? Começou com você zombando, eu... Até porque no caso aqui, tem um equívoco aqui do Álvaro. Porque, tipo assim, eles estavam falando sobre a questão do peso de uma forma mais, como eu posso dizer, respeitosa. Ela não deu... Eu não senti em nenhum momento que ela deu a liberdade ou a brecha para começar a virar piada sobre aquilo. Até porque, gente, questões traumáticas, porque assim, gente, a pessoa quando tá com peso que não é o padrão, você é traumatizado. Eu mesmo já fui muito, muito magro. Então, tipo assim, tudo que envolvia meu peso na época, alguém comentasse, vinham gatilhos. Hoje em dia eu sou uma pessoa completamente bem resolvida com essa questão, porém, se eu tiver muito mal, alguém falar alguma coisa, às vezes pode afetar ou não. Então, assim, cada um lida com o seu processo de cura das feridas de uma forma diferente. Para ele, talvez, as pessoas chamam ele de imenso, de não sei o que, ex-imenso, ex-planeta, igual vi muitos comentários falando. Para ele tá tudo bem, leva numa boa. Já ela não, cada um tem o seu tempo, sua forma de lidar com as questões e com as feridas que tem, gente. Então a gente tem que saber filtrar, assim, um pouco em que grupo você pode falar, em que grupo não. Não é que você tem que ser duas caras ou algo do tipo, mas saiba, conheça o terreno que você tá pra você não fazer capinagem errada. Respondi. No outro dia, essa nossa parte de fofoca falando que eu te ofendi, sendo que só botaram a minha parte, não botaram a parte antes que era a sua. E então, eu respondi no próprio podcast falando que, gente, eu não... É meu podcast, eu humilhei ele aqui e vou falar de novo. E se ele quiser se defender, ele que compra passagem de novo, venha pra cá pro podcast que a gente vai brigar online. Ofendi. Se eu ofendi, foi porque ele me ofendeu. Tipo, agora... Mexeu comigo, meu amor, você vai levar. Vamos responder. Agora eu tô simplesmente chocado, né? Porque a Camila de Lourdes, pra quem conhece ela, ela é um pouco mais linear, né? Digamos assim, no comportamento. Assim, do nada ela soltou uma militância, aquela mulher empoderada. Tô chocado. As outras coisas que você levantou em pauta aqui, que... De verdade. Ó. E teve esse corte que viralizou, mas o podcast foi todo incrível, todo engraçado, vi a todo momento todo mundo rindo. E ainda digo mais, Camila, você devia pensar 2 vezes antes de estar tentando me cancelar nos comentários aqui do TikTok. Amigo, você que começou, você postou um meme com um monte de zombaria e fixou nos comentários. Você postou ele primeiro. 2 vezes antes de estar tentando me cancelar nos comentários aqui do TikTok, porque eu arquei com passagem, eu arquei com hospedagem, eu arquei com motorista, hospedagem na casa do Lucas, mas eu arquei do mesmo jeito. Enfim, gente, o podcast, a gente faz um convite. A pessoa vai, se ela quiser. Se ela não quiser, ela pode falar não.
Foi uma honra receber você, Álvaro. De verdade, eu amei. Até porque também tem a questão de visibilidade, esses cortes acabam viralizando e gera engajamento, né, pra todos os envolvidos. Eu amo você. E outra coisa, também, vou ser sincero, tá? Não acho que tem aqui 100% de razão até o momento, mas assim, acho um pouco desnecessário ficar falando que gastou, que fez isso, que fez aquilo pra acontecer, que não sei o que, gente. Completamente desnecessário essas coisas de bastidores. O que eu quero saber é fight, os bastidores que era pra vocês realmente falarem que foi na casa da GK com o Lucas e quem estava presente, reunido, e como é que foi que aconteceu isso, que vocês comeram Doritos e Fini pra poder estar vendo a Camila de Loures na lancha. Isso vocês não falam. Agora pode, gastou dinheiro e isso e aquilo outro. Quer saber disso não. Vamos escolher os making-off que vocês vão sair distribuindo pra gente poder ver. Você é muito engraçado, você é muito legal, o podcast foi incrível. De verdade mesmo. Mas se você não quisesse, era só falar não, de verdade. Assim, muito engraçado, não diria muito engraçado o negócio do Álvaro, tá? Eu acho ele, como é que se diz, bastante espontâneo e carismático. Gente, minha opinião. Isso não é nem pauta a ser levantado. Pior, você fala da comida, sendo que a nossa produtora chama todos os convidados ou assessores dos convidados perguntando o que quer comer. Tanto que teve episódios já com sushi, com pizza, com churrasco. E no seu não teve, porque ainda guarda rancor de você. E se você falou que ela era gorda, agora você que emagreça, fique com fome até o final pra você poder perder uns quilinhos. Aí, o que aconteceu foi que a Mari que estava falando com você. Ih, já tá jogando na outra. Diva faz assim, fala assim, eu vou levar a culpa e a responsabilidade disso aqui tudo sozinho. Sua amiga, tá? Sua amiga que te deixou passando fome. E ela não enviou o número da sua assessoria ou seu para a assessoria do podcast entrar em contato. Ah, amiga, mas assim, né, justificativa, né? Se você tá na sua própria casa, pior ainda a situação, e eu tenho certeza que antes um pouco de ir pro ar, vocês conversaram e tudo mais, você poderia ter oferecido um copo d'água com leite, ou um biscoito, sabe? Uma coisa assim, a gente não se nega. Água não se nega pra ninguém. Não sei se não quiseram mandar ou se ela esqueceu, enfim. Mas foi isso, tá? E aí o padrão é o salgadinho e a bala fine, tá? Mas o que você pedisse ali a gente ia entregar. Não custeou nada. Se ela tivesse pelo menos pagando, eu nem fazia vídeo aqui. Mas saiu tudo do meu bolso, você tá tentando me cancelar. Eu não estou tentando te cancelar, não tenho nem poder pra isso, Álvaro. Tudo começou com você me zombando lá atrás, numa casa com outros amigos, e, enfim, chegou em mim. Aí depois, no meu podcast, aí depois, com meme no TikTok aqui. Então, a real foi que você que tava me zombando do meu corpo, me humilhando ali. Assim, gente, a gente tem um ponto aqui. Se ela já deixou claro no podcast, já conversou com ele que se machucou ela, que inclusive ela fala que tava chorando contando isso pra ele, eu acho que a gente tem que ter o feeling de, tipo assim, vamos parar nesse momento? Pra que precisa fazer isso por conta de alguns engajamentos ou outros? Precisa. Porque não precisava. Tinha parado por ali, não teria rendido essa treta toda, enfim. Minha opinião. E eu só respondi, tá? Só respondi. Eu respondi me posicionando e pedindo respeito. Isso nem se pede. Não, de você não pediu respeito, você foi fazer memezinho indireta na internet. Aí tem essa parte. Eu acho que no mínimo você deveria ter um pouquinho de respeito por tudo que eu fiz pra estar nesse podcast. E ainda você não cancelada, eu gastei pra ser cancelada. Vê se pode mesmo, é o fim do mundo. Mas valeu super a pena. Eu realmente não esperava também profissionalismo da parte da Camila, porque ela mal me entrevistou. A entrevista foi mais com a Mari Menezes mesmo, que tá super empolgada no projeto. Nesse podcast, pelo menos comigo, levou o podcast nas costas. Enfim, mais uma vez tentando me desvalidar, né? Eita. Cara, se você não gosta de mim, tudo bem, sabe? Só não fica tentando me diminuir, velho. Sabe? Tipo, falar que faltou profissionalismo e que não sei o quê. Cara, te tratei bem o tempo todo, sabe? Recebendo você foi super legal. Sempre falo bem de você em todo lugar que eu vou. Você nunca ouviu falar que eu falei mal de você, porque eu nunca falei mal de você. Tô fazendo meu corre, sabe? 12 anos na internet, trabalhando, fazendo, reinventando. Ai, meu Deus, aí agora veio aquela história de cantor sertanejo, já me irritou. Fazendo o meu, sem subir em cima de ninguém, sem... Enfim, de verdade, cara, eu nem sou acostumada a fazer vídeo aqui, vindo pra esclarecimento, etc e tal, mas tô... E não foi de blusa branca, tá? Foi de blusa bege, tons mais
pastéis e tudo mais. Indo porque é melhor resolver e pronto. Tenho muito orgulho da minha trajetória, sempre fiz o meu no mundo racista, machista, sempre resolvi fiz o meu corre aqui, na minha, gravando meus vídeos na minha, pro meu público Do nada, gente. aqui, entendeu? Então, É isso aí. assim, só peço respeito, é só isso. Então, resumo da ópera é... Para de falar do corpo de pessoas, cara, isso é ruim, de verdade. Você falou Isso aí eu vou concordar com a Diva, tá, gente? Não concordo de maneira alguma em piadas, chacotas, ou qualquer tipo de coisa que tente humilhar, né? Tipo assim, diminuir uma pessoa por alguma característica física que ela tenha. Até porque, gente, a gente não precisa pra ser assim, ninguém é gordo porque quer ser gordo. Ai, meu Deus, eu quero ser gordo. Ai, eu quero ser muito magro, esquelético. No meu caso, eu era. Ninguém escolhe. lá atrás, nas escondidas, chegou até mim, resolvi com você. Aí no podcast você veio me zombar falando de lancha em cima de lancha, rindo. Aí eu levantei a pauta que a gente já tinha resolvido isso, né, e tal. Aí veio fazer o meme aqui na internet também e fixar o comentário pra deixar claro, mais uma vez, que era pra mim, tipo, cara, sério. Sobre essa pergunta, A questão é, por que tu quis ele no teu programa se ainda tem esse rancor antigo? Não faz sentido. e outras desse mesmo estilo aqui, falando por que eu convidei ele então pro podcast. Gente, eu não imaginei que ele ia me zoar mais uma vez. Porque já tinha sido resolvido. E eu já tinha falado que eu não gostava dessa zoeira. Então, mais uma vez, ele levantou. É, porque se ela for lá, procurou ele chorando, aos prantos, né? Pra dizer que essa história machucou ele. Eu acho que ela também não imaginaria. Assim como ele também não imaginaria que você ia fazer perguntas no podcast que ele pediu pra não fazer, né? Porque assim, a Diva simplesmente comentou sobre vários pontos ali. Agora, o que interessava a ela, o que não interessava a ela, né? Ela simplesmente decidiu fazer, ó, que tava cega no tiroteio. Né, minha amiguinha? Porque até agora eu queria saber o seu posicionamento a respeito do que ele falou, que ele pediu pra você não falar de um determinado assunto e do nada você jogou na roda. Ou seja, os dois, ó, com rancores. A pauta no podcast, me zoando. Entendeu? E aí, de novo, eu peguei e falei, a gente já teve uma treta dessa, gente, lembra? E resolvemos. E aí, entendeu? Então foi ele que puxou no podcast. Sacou? E quando acabou o podcast, foi ele que trouxe no meme na internet de novo, fixando o comentário meu. Então, tipo assim, é só posicionamento. Todas as vezes que eu falar é sobre posicionamento, pedindo respeito pra parar. Porque eu nunca comecei. Eu só era eu. E desculpa, cara. E assim, gente, pra quem mexer com a Mamacita tem que entender o histórico dela, tá? Ela já foi até a casa de uma ex-amiga dela pra ver se ela tava realmente roubando ela, fingindo que era o aniversário surpresa dela. Corpo não é zoeira. Não é zoeira. E assim, gente, claramente dá pra ver de todos esses posicionamentos que a Camila tem, que ela ainda não é bem resolvida com essa situação do peso dela. Isso deve ter machucado ela por anos e ainda machuca, né? Afinal de contas, ela é uma pessoa pública e querendo ou não, a imagem influencia muito, né? Você fica muito bitolado, olhando demais pra sua imagem, tudo te afeta muito e às vezes ela não tá bem resolvida com isso. Então, assim, é saber ter esses feelings pra você ver se você consegue seguir ou não com o tipo de brincadeira que você tem, né? Enfim, gente, de verdade, não é uma treta de Tim Camila, Tim Álvaro. É só uma resposta e, cara, por mim tá resolvido. Ele pediu desculpa, já tá desculpado. E se eu tiver que pedir desculpa, eu peço desculpa também. Enfim, se não, te peço desculpa se eu te constrangi em algum momento. Aí depois, gente, o Álvaro simplesmente voltou com outra regata, olha, não é a mesma, pra falar assim, é no mesmo local, tá? Pra falar assim, olha, foi dias diferentes. Ele viu o posicionamento, a retórica, sei lá, que a Camila postou e decidiu se dar seu outro posicionamento também. Ô Camila Loures, você é doida, minha filha? Quem levantou pauta de perguntar o corpo dos outros foi você e a Mariana. Quer dizer, a Mariana perguntou sobre o meu emagrecimento, que não tem nenhum problema. Mas quem perguntou foi você. A conversa se iniciou. Tu ficou até nervosa. A conversa se iniciou perguntando sobre o meu peso. E assim, a conversa. Gente, é muito engraçado, porque assim, os dois têm passados similares, né, em questão de massa corporal. E assim, eu não sei.
Você seguiu porque você também é uma ex-obesa. Se você não aceita isso, você é uma ex-obesa. Tá, tudo bem, eles estavam falando bonitinho, uma entrevista um pouco mais séria, assim, eles tentaram entrar em um assunto profundo sobre o seu peso, como é que foi seu processo de emagrecimento. Eu acho que elas queriam focar mais na sua evolução e como você conseguiu superar as dificuldades e tudo mais. Não, ela não imaginaria que a partir dessa pergunta você chamaria ela de imensa, né? Então eu vou botar aqui pra você ver o seu próprio podcast. Também que virou a chave, né? Qual foi seu maior peso, assim? Que foi onde você eu falou? cheguei a pesar 130 quilos. 130? É porque você é alto, né? É porque hoje eu cheguei a 115, amigo. Você que falou do seu também? Não, mas é que eu sou muito alto, né? Imagina eu, 115, baixinho, então. Não, Mas... Nosso passado nos condena. Você era muito imensa mesmo. Imensa! E você ainda concordou que era imensa. Você não vem aqui levantar pautazinha de militância de um homem falando sobre o corpo da mulher, porque foi você que começou falando do meu corpo, perguntando do meu peso. Para de ser sonsa, menina. Se você sente que o seu passado é constrangedor por você ter sido obesa, aí já não é Não constrangedor, acho que é uma questão mais de... ainda machuca ela. problema meu. Aí é um ponto que ele toca, eu respeito, já pedi desculpa no outro vídeo, peço desculpa mais uma vez. Não sabia que isso lhe afetava tanto, porque vai e não vai você postar vídeo antes depois no Instagram. Inclusive postou um hoje. Então eu realmente não sabia que isso lhe afetava tanto, porque é uma coisa que a gente fala com toda naturalidade. Já nos falamos outra vez, quando a gente se encontra, a gente sempre fala sobre isso e tá tudo bem. Gente, isso aqui é uma briga de ex-obesa, eu tô passando mal, tá? Agora que eu me toquei. Ai, gente, eu tô rindo assim da forma, como é que se diz? Que eles estão falando, tipo assim, sem filtro nenhum. E eu amo polêmicas assim, que geralmente fica nessas questões de indireta, não coloca nome de ninguém, não dá nome aos bois, que fica com medo de processo, e eles não, só vai. Mas não concordo de maneira alguma, não acho graça nenhuma zoar o corpo da pessoa, zoar qualquer tipo de traço na pessoa, que não, enfim. Não sou a favor desse tipo de zoeira. E todas as pessoas que me conhecem, que estão ao meu redor, sabem. E nesses momentos eu sempre, ou eu fico desconfortável, ou eu entro na pauta e peço o clima logo para as pessoas parar de brincar com esse tipo de coisa. Tem mais. Não, eu não me via também. Gente, só que hoje, quando eu vejo os vídeos, eu falo, meu Deus. Não, tem um vídeo seu que... Eu era uma imensa. Então, tipo assim, você quis trazer um assunto que já foi resolvido com todos os entes, tá? Mais uma vez, eu não ria do seu corpo, até porque eu era muito maior que você. Eu era maior que a família Loures inteira se junto. Meu Deus, ele não fez isso. Ele simplesmente falou que não só ela era imensa, mas que todos os outros também, da família dela. Tá. Eu era imensa mesmo e não tenho vergonha de falar isso. Foram 3 anos pra eu poder emagrecer. Eu pesava 130 quilos, hoje em dia eu peso 95. Hoje em dia, sim, eu tenho um acompanhamento com um nutrólogo. Mas foi um processo da minha vida que teria sido muito mais rápido hoje em dia se eu tivesse esperado. Com a ajuda de Monjaro de tudo, que eu não usei. Hoje em dia, que eu vou no nutrólogo, às vezes tomar uma coisinha ou outra. Mas foi duro. Se alguém duvidar disso, é só abrir o perfil do meu Instagram que vai ter lá todo o processo de emagrecimento. Mais uma vez, em nenhum momento falei do seu corpo. Então era isso, exatamente isso que ela acho que tava te perguntando pra você falar no podcast, não nesse vídeo. Eu não sei, mas me pareceu um indireto que falando tipo assim, olha, você tá tomando umas coisas aí pra emagrecer tão rápido igual você emagrecer. Eu não, meu amor. Eu demorei 3 anos. Por ter que desmerecer você no seu podcast, não teve isso. Eu só realmente achei que eu estava numa conversa com uma amiga minha. E tá tudo bem falar que você era imensa. Pra mim, né? Estava. Agora que eu sei que não, né? Deus me livre, você fazer outro vídeo aí. Nem converso mais sobre isso com você. Tá bom? E até você mandou um WhatsApp. Eu não falar que eu sou injusta, houve essa conversa, tá? Do que eu queria comer. Mas eu não queria incomodar. Então eu falei que queria comer qualquer coisa. Só não esperava que a qualquer coisa ia ser um Doritos que estava guardado desde a época do de Bambolê no seu armário. E o fim vai o podre. Então eu esperei que você fosse botar pelo menos uma coxinha. Ai, meu Deus. Ele ficou ressentido, tá? Porque não teve comida. Gente, tem que ter comida nesses locais. Ficar 2 horas sentado, tem que comer uma coisinha. Não teve uma coxinha. Agora, você querer dizer que você não teve intenção de me cancelar, trazendo esse assunto no podcast, você teve, Camila. Você teve. Eu não fixei comentário nenhum, até porque quem postou o vídeo foi a Rafa. Ela me chamou pra collab, você sabe que quando chama pra collab, a única autora do vídeo é que consegue fixar. Então essa culpa também eu não carrego. É melhor resolver e pronto. Tenho muito orgulho da minha trajetória, sempre fiz o meu no mundo racista, machista, sempre resolvi fiz o meu corre aqui. O que tem a ver? Gravando meus vídeos na minha, pro meu público aqui, entendeu? O que tem a ver? Assim, Puxou a pauta de militância pra tentar me cancelar mais ainda. Você não vai conseguir, você vai pra Bangu sim! Você vai, Camila!
E o que eu tô com mais ódio é que postaram a mesa do podcast e hoje tem hambúrguer, tem sushi, tem coxinha, tem um monte de coisa. E eu tive que me contentar com Doritos, rasgando minha goela com a Coca Zero. Que eu amo Coca. Você arrasou na Coca Zero. Essa conversa teria sido menor se você tivesse prestado atenção no próprio podcast que eu estava participando, no seu. Porque o tempo todo você ficou mexendo no celular. E isso não é a primeira vez que acontece não, tá? Porque todas a blogueira, da época da blogueirinha, não sei se eu fiz o react aqui no canal, né, meus amores? Que agora o canal tá crescendo, então eu esqueço as pautas que eu trago ou não. Mas a blogueirinha também falou que ela ficava mexendo no celular. Ela ou era o outro entrevistador lá, o ex do Carlinhos Maia? Enfim. Isso aí você pode ver Ai, gente, imagina que terror você ser conhecido como ex do Chernobyl. na íntegra aí, que tá aí ao vivo, né? Então, a todo momento eu conversei com a Mariana e ficava olhando pra você, porque teve uma hora que eu fiquei constrangido do tanto que eu estava conversando apenas com a Mariana. Que aí sim eu fiquei constrangido quando eu percebi que eu tava conversando só com a Mariana e você mexendo no celular. Bem tal qual a blogueirinha quando foi no podcast. Gente, pesquisem um podcast pra você ver com a blogueirinha. Foi a mesma coisa. A blogueirinha ainda deu um fecho na Camila. Escondendo o celular ainda atrás de um calendário. Sabe que bexiga era que tinha na mesa que ela ficava assim, ó. Ah, amigo, você vai pra casa do pessoal falar do clipe dela, ela vai pro WhatsApp falar mal de você. Aí sim eu fiquei constrangido. Então seja profissional ou vendo o podcast pra Mariana. Ou fecha este quiosque. E agora, filha, ele tá na intenção de roubar o seu podcast pra Mary. Já que você... Ai, gente, é isso, tá? Se ela se responder, eu volto aqui. Eu dou tudo pra não entrar na briga, menina, mas eu dou tudo pra sair como certo nela. E eu só sossego quando eu saio como certo. Ah, infelizmente, nenhum dos dois tá certo, tá? Você não deveria falar do corpo da aparência de ninguém. Principalmente quando a pessoa tá dando sinais de que não está gostando e está ficando desconfortável, não é algo que ela, né, quer continuar. Até porque lá no podcast, pelo que eu entendi, a Dilma foi tentar falar pra você que ficou muito mal com aquela situação. Você levou na esportiva, porém parece que não entendeu. Acho que ela ainda tava falando então de brincadeira, mas, né, vendo tudo que sucedeu, ela tava falando super sério. E ela também, não sei se aquele era o momento, né? Já que vocês são tão amigos assim, do dado expor um ao outro assim nas redes sociais e pra mesa de podcast, falarem juntos sobre um assunto. Não acho que nenhum dos dois está certo. Porém, vou deixar claro aqui a minha opinião. Não tenho opinião. Mas enfim, gente, eu entendo que na vivência dele, no ciclo dele, isso seja uma coisa normal que não afeta os dele. Então talvez ele não tenha esse feeling para outras pessoas, né? Até porque, igual ele falou, né, que para você entrar no ciclo dele, você tem que aguentar esse tipo de rajadão. Ou seja, é o tipo de pessoa que ele convive. Que não é certo, que nem é errado, gente. Cada um vive do seu jeito. Porém, acho que faltou um pouco de feeling. A Camila, eu acho que foi um pouco... Ela criou uma coisa toda em cima de um assunto que ela poderia ter resolvido com ele há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, na casa do Carlinhos, no rancho do Carlinhos, em qualquer outra oportunidade, até antes de entrar no podcast, né? Falar assim, olha, eu gostaria, tipo, de esclarecer as situações, não quero que venha à tona, vamos deixar isso baixo? Ok. Deveria também ter dado comida pra ele, né? Enfim. Mas é isso, que o próximo podcast você me chame, tá, Camila? Pra gente poder tretar, eu fazer levar as comidinhas pra vocês, tá? Porque sem entrevistar, eu sei que eu não vou.